Peço que você abra a sua Bíblia, por gentileza, e mantenha ela aberta no livro de Salmos, de número 90. Foi o texto que nós fizemos a leitura no início do culto. Nós queremos, nesta noite, refletir. E uma das coisas que este salmo também enfatiza é sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. Nós somos transitórios, passageiros, mas o Deus a quem servimos, Ele é eterno, permanente, perene, não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele permanecerá sendo o mesmo eternamente. E este salmo vai nos lembrar justamente desses paralelos entre nós e o nosso Deus. Mas também este salmo, ele vai se lembrar da graça do Senhor. Ele traz-nos à memória, faz-nos ver a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, como o Senhor é benigno, como está aqui no verso 14, como o salmista clama e pede ao Senhor que o Senhor o toque todas as manhãs com a sua benignidade, com o seu amor eterno. Então nós vamos ver justamente esses paralelos, e também se lembra de que nós precisamos fazer as coisas, a obra do Senhor que vem às nossas mãos. Ele fecha o salmo no verso de número 17, justamente se lembrando: o Senhor confirma o trabalho das nossas mãos, confirma a obra que nós temos feito em teu nome. Este salmo é de autoria, é um dos salmos que é identificada a autoria. A maior parte dos salmos são de composições, ou a maior parte é de composição de Davi, mas muitos outros, tem os filhos de Asaf, tem outros compositores, outros salmos, não há identificação da autoria. O salmo de número 90 é de autoria de Moisés, e os estudiosos consideram esse um dos salmos mais antigos de todos os salmos. Esse provavelmente é um dos mais antigos. E nós sabemos que todo livro de salmo é um cântico, é um inário, é a coletânea de cânticos que o povo de Israel utiliza para celebrar ao Senhor. Quem está fazendo parte do curso de teologia, próxima quinta-feira vamos retomar o nosso segundo módulo, e justamente um dos livros é esse aqui, o livro de Salmo. Vamos estudar os livros poéticos, e nós vamos ver que o livro de Salmo, na verdade, é uma coletânea que se divide em cinco livros dentro dessa coletânea de salmos, e Moisés é quem escreve. Normalmente, quando o autor do salmo, Davi, como é um dos maiores autores da maioria dos salmos, sempre tem por trás daquele cântico, daquele salmo, um cenário, uma circunstância. Davi escreve o salmo de número 18, quando ele está sendo perseguido por Saul, e ele, no auge da sua perseguição, no auge por sofrer essa angústia, pelo rei estar perseguindo sem razão, apenas por uma inveja do rei Saul em relação a Davi, ele compõe o salmo de número 18, e é o momento em que ele está completamente aflito, amargurado, e ele está literalmente deprimido. Cantamos aqui nesse último hino que o Senhor dissipa, inclusive, um dos trechos da música é que ele dissipa, tira a depressão, clamando o nome de Jesus, tira o medo, tira a enfermidade, e Davi escreve no salmo 18: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram da minha alma, mas eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e me livrou de todas as minhas angústias. O que é cordel da morte? O que é angústias do inferno, senão uma depressão profunda que ele estava sofrendo e sentindo naquele momento? O cenário por trás do Salmo 90, provavelmente, não há algo assim muito claro, mas a maior parte dos estudiosos contextualiza o Salmo 90, em que Moisés escreve quando no episódio, no momento ali em que Israel está na sua marcha pelo deserto, perto de chegar a terra prometida, e eles chegam ali, e Moisés envia os 12 espias para espionarem e inspecionarem a terra que Deus havia prometido.
E naquele momento, que está registrado no livro de Números, capítulos 13 e 14, os espias vão e quando retornam, 10 dos 12 trazem um relato ruim, amaldiçoam a terra e dizem, não, nós não vamos conseguir. E naquele momento o povo então se deixa levar pelo relato mau dos 10 espias, que dizem que a terra é boa, mas que o povo de Israel não conseguiria vencer os inimigos que lá estão, que os inimigos que lá estão são maiores e mais fortes do que o povo de Deus, que eles veem, segundo o relato desses 10 espias, eles diziam, o povo de lá nos enxerga como gafanhotos, então nós não temos capacidade de entrar lá, de ir lá e conquistar o que Deus havia concedido e prometido para o povo. E diante desse relato mau, a promessa de Deus de entregar uma terra boa, que mana leite e mel, foi perdida e o povo foi condenado a peregrinar. Por conta deste mau relato, toda aquela geração foi condenada por Deus a perecer na caminhada no deserto. E voltaram e passaram, sabemos da história, passaram 40 anos peregrinando no deserto, porque Deus ficou tão irado diante deste relato mau, que Deus atribuiu uma condenação e disse, essa geração de dura cerviz, de difícil obediência, vai perecer no deserto, e a próxima geração é quem vai herdar a promessa que eu tenho dado. E depois nessa caminhada, Moisés então, junto com o povo também é condenado a ficar 40 anos peregrinando no deserto. E lá depois ele vê Miriam morrer, ele vê Arão morrer, ele vê todas as pessoas morrerem, ele vê aquela geração toda morrendo, e então ele compõe o Salmo de número 90, ele diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Na perenidade, na dificuldade do deserto, ele enxerga, no deserto eu não tenho abrigo, no deserto não tem lugar definitivo, no deserto não tem casa, no deserto não tem shopping, no deserto não tem sustento que não seja de Deus. E ele olha todo este cenário e ele então compõe este cântico e diz, Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és o nosso refúgio e Tu tens sido nosso refúgio. Veja que o tempo verbal aqui, Tu tens sido, denota uma continuidade. Aqui denota uma ação contínua de Deus. Deus não foi um refúgio no passado. Deus não foi refúgio para as gerações anteriores. Deus tem sido o nosso refúgio dia após dia. Deus tem nos preservado dia após dia. E não é apenas a mim, Moisés compõe com essa compreensão, mas de geração em geração, o Senhor tem sido o nosso sustento. O Senhor tem sido o nosso refúgio. O Senhor tem sido o nosso lugar seguro. Irmãos, você e eu precisamos nos lembrar, com este cântico de Moisés, que Deus é o nosso lugar seguro. Muitas vezes nós esperamos um lugar seguro no colo do pai, da mãe. Que lugar mais seguro que não seja esse? Para uma criança que corre para os colos dos pais no momento de tristeza, de angústia. Para alguém que volta e se abriga num colo de um conselheiro, alguém que intercede por você. Mas Moisés olhou para o lado, ele tinha seus companheiros de jornada, tinha Arão, tinha Miriam, mas ele viu todas essas pessoas perecendo na caminhada e ele diz, não, o meu refúgio que jamais perecerá, o meu refrigério, aquele que me guarda, aquele em quem eu me abrigo, aquele em quem eu encontro proteção, Ele é o Senhor, é este Deus que é o meu refúgio e a minha fortaleza, e é debaixo das suas asas, do Deus onipotente, que eu abrigo a minha vida e que eu descanso a minha alma. Eu moro nesta terra, meus irmãos, você mora nesta terra, mas a sua esperança, o seu refúgio precisa estar em Deus. Nós nos ajudamos mutuamente. Acabamos de fazer aqui, uns orando pelos outros, clamando uns pelos outros, mas a confiança, o refúgio, a resposta vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós estamos aqui também, assim como Moisés estava, transitoriamente, passando por um deserto, em uma jornada temporária,
buscando o lugar definitivo. Nós também estamos peregrinando, nós também estamos passageiros nesta terra, somos peregrinos diante desta terra, como foram os nossos antepassados, como foi o povo de Israel. Nós também precisamos entender que aqui nós não teremos lugar de descanso definitivo. Aqui teremos até lugar para pendurar a nossa rede, teremos até lugar para pegar uma brisa agradável, teremos até lugar para tomar uma água de coco, mas isso não é suficiente para trazer refúgio para a alma. Só aqueles que estão descansados no Senhor, somente aqueles que se abrigam à sombra do Altíssimo, como está no Salmo 91, somente esses verdadeiramente podem descansar. Não importa a luta, irmão, que nós passemos, a circunstância, o deserto, a dificuldade, declare nesta noite: meu refúgio é o Senhor. Senhor, Tu és o meu refúgio de geração em geração. Você pode dizer isso comigo? Senhor, Tu és o meu refúgio de geração em geração. Significa dizer que Ele não apenas será o teu refúgio, Ele será o refúgio do teu filho, será o refúgio do teu neto, será o refúgio do teu bisneto, será o refúgio do teu trineto. Se Ele não voltar, Ele continuará sendo o nosso refúgio, porque Ele é o mesmo, Ele não muda. Precisamos crer e confiar no Senhor. E se este é o cenário do Salmo de número 90, em que o povo está peregrinando e Moisés está experimentando, irmãos, neste deserto, neste lugar difícil, no lugar árido, eles têm uma água que recebem todos os dias que brota da pedra. Eles recebem um pão que desce dos céus todas as manhãs. É nesse lugar que eles encontram uma nuvem que caminha durante o dia, protegendo-os do calor abrasante do sol. É uma coluna de nuvem que durante a noite os aquece do frio do deserto. Neste lugar árido, veja como Deus tem sido o refúgio do povo de Israel. Perceba o quanto Deus tem sido o teu refúgio na tua jornada. Traga a memória, busque na memória, tente lembrar de tudo que Deus tem feito à sua vida, de tudo que Deus tem, como Deus tem te guardado e te protegido, como Deus tem provido aquilo que você menos espera. Um Pix cai na conta e vai viajar para Parintins. Quando você menos espera, o Senhor faz uma bênção chegar na tua vida, porque é isso Ele faz, porque Ele é o teu refúgio de geração em geração. Nós temos que crer e não podemos nos esquecer que o Senhor nos guarda. Mas ao mesmo tempo, nessa jornada do deserto, Moisés está diante de um cenário transitório. E ele nesse salmo reflete sobre a transitoriedade do homem e a eternidade e perenidade de Deus. O nosso Deus é eterno, mas nós somos finitos. Ele aqui no verso de número 2, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Antes de tudo existir, Ele é Deus. O mundo veio a existir, Ele é Deus. O mundo vai ser destruído, Ele continua sendo Deus. Nós estaremos na eternidade com Ele nos céus, Ele continua sendo Deus. De eternidade em eternidade, Tu és Deus. Ele não muda, irmãos, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que atuou com Moisés, Ele é o mesmo que atuou com Josué, Ele é o mesmo que salvou e libertou a Davi, Ele é o mesmo que cuidou de Daniel, Ele é o mesmo que libertou a Ananias, Misael e Azarias da fúria da chama, Ele é o mesmo que cuida de Jeremias, Ele é o mesmo que cuidou de Isaías, Ele é o mesmo que se revelou a Ezequiel, Ele é o mesmo que está aqui hoje para se revelar a você, porque Ele de eternidade em eternidade Ele é o mesmo. Nós é que mudamos. Nós é que vacilamos na nossa pequenez, na nossa transitoriedade humana. E é isso que ele reflete logo em seguida. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele mata e ele ressuscita. Quando ele diz que os homens são tornados em pó, e ele diz, tornai ao filho dos homens, ele está dizendo, eu mato e eu trago a vida de volta, porque Ele é o Deus da vida. Nós não valemos nada, nós somos passageiros, nós somos efêmeros, nós somos um vento, nós somos como uma relva, como ele diz aqui.
Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, mas à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Veja como nós somos passageiros, irmãos. Como nós somos temporários. Mas nós temos a tendência de olhar para nós como se fôssemos durar eternamente. A única certeza que eu tenho na vida qual é? Você sabe qual é a única certeza que você tem? Tu vai morrer. Sangue de Jesus, né? Mas é verdade, o problema é quando. Mas nós vamos morrer. O pastor Jacó, ele está naquele texto de Paulo a Tessalonicenses. E nós, ao som da última trombeta, o anjo tocará, e os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados a uma. O pastor Jacó crê nessa passagem, ele vai estar entre os nós que estivermos vivos. Mas um dia, a regra geral pode ser, se Jesus voltar amanhã, se Jesus voltar hoje, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e a uma subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Mas enquanto isso não acontecer, irmãos, essa certeza, vamos morrer, vamos perecer. Mas em Cristo Jesus, no Senhor, nós temos a vida, Ele nos dá a vida, Ele nos sustenta, é Ele que nos dá o hálito de vida, é Ele que nos dá o sustento a cada manhã, é Ele que cuida de mim e de você, porque Ele não muda, Ele jamais mudará. O salmista Davi, ele disse, já fui moço, hoje sou um velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e perecer, nem a sua descendência. Por quê? Porque Deus é Deus de geração em geração, Ele é refúgio de geração em geração, Ele provê, de geração em geração, Ele cuida. Nós precisamos nos lembrar disso, nós somos passageiros, mas Deus, apenas um dia, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, para mostrar a grandeza do nosso Deus. 1000 anos são como um dia de ontem que passou para o Senhor. Ele tem tudo nas suas mãos. Nós somos como a relva, nós temos a nossa vida como um suspiro, o verso de número 9 vai dizer. Aqueles que têm muito vigor vão até 70. Temos uma setentona aqui, mas já está sofrendo câncer e enfado também, porque é o que ele diz aqui, já está sofrendo câncer e enfado, né? Temos a missionária tem 70 também? 79, está tendo vigor, vai chegar lá nos 80, mas é canseira, é enfado, mas ainda dá fruto, viu? Dê fruto, frutifique. Mas irmãos, mesmo aqueles que vivem 70, 79, 81, se não me engano, a missionária Francisca Martins, o irmão Raimundo Nonato, que veio hoje pela manhã aqui, dando glória a Deus, quem estava na ceia, falando alto e dando glória a Jesus, parou toda a igreja com uma voz potente, ele falou, todo mundo se assustou assim, 91 anos eu acho que ele tem, 90 aí? A irmã Francisca 81, né? O irmão Raimundo Nonato 90 e alguma coisa, 96, olha aí, ó. Mas o que significam 96 anos diante de um Deus que é eterno, de eternidade em eternidade, Ele é Deus. É diante desse Senhor que você vive, irmãos. Nós não valemos nada. Por mais precioso que você ache, você está ao lado do seu irmão aí, dá uma olhada para ele aí. Você acha aqui quem é marido e mulher aí? O Mário vai olhar para a Juliana assim, ela é muito linda, né? O Mário vai dizer isso para a Juliana. Olha aqui para o pastor Paiva, aqui é muito bonito, muito belo. O Senhor olha para nós assim, irmãos, Ele vê a nossa transitoriedade, você olha, por mais belo e forte que Ele seja, por mais belo e forte que ela seja, vai passar, a beleza vai embora, a firmeza vai passar, a inteligência vai passar. Se vier um Alzheimer da vida, que Deus nos livre em nome de Jesus, mas a inteligência passa, a força passa, o vigor passa, a juventude passa, tudo passa, só não passa um que é eterno, porque de eternidade em eternidade Ele é Deus. Conscientize-se da sua temporariedade, da sua efemeridade, de que você é um vento. Diga para o seu irmão, você é uma relva, irmão. Você hoje está florido, bonito. Olha aqui para minha esposa, está uma rosa bela,
florida, mas um dia essa beleza vai passar. Aqui os recém-casados, um dia vai passar, mas Deus, irmãos, diga isso para o seu irmão, olha, creia no Senhor, Ele é eterno, Ele não muda, meu irmão, creia no Deus que você serve. E depois de ele fazer toda essa comparação entre a eternidade de Deus, que vai até o versículo de número 12, o versículo de número 13 e em diante, antes de passar para o último tópico, ele diz, diante de tudo isso, versículo de número 12, Moisés lembra e entende, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Ah, irmão, quanto tempo nós perdemos no TikTok, fazendo dancinhas, vendo coisas que não prestam. Quanto tempo nós perdemos e deixamos de alcançar corações sábios, quando não nos acercamos da palavra de Deus, quando não participamos e não estamos na congregação, quando não estamos envolvidos na obra de Deus. Irmãos, nós precisamos remir o tempo, porque o tempo está passando, os tempos estão se findando, e Moisés já aqui, nesta época, já dizia, ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, me ensina a ser remidor do meu tempo, vivendo a vida naquilo que verdadeiramente vale a pena. Salomão fez essa reflexão, trabalhar, será que vale a pena? Me pus a pensar e refletir, e analisei, disse o sábio Salomão, e analisei, trabalhar é canseiro e enfado. Me pus a pensar e saber se de repente casar é algo bom, também é canseiro e enfado. Ele começa a fazer uma reflexão de muitas coisas da vida, e ele chegou à conclusão, tudo é canseira e é enfado nessa vida. Uma coisa que não é, aquele que busca a sabedoria. E onde está a sabedoria, irmão, que não seja na palavra do Senhor? Onde está a verdadeira sabedoria eterna? Billy Graham dizia o seguinte, que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Não é o de hoje não, é o de amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Busque sabedoria. Rima não. Eu não consegui conjugar o verbo. Remir o tempo. Eu não achei a conjugação do verbo. Rima ao tempo, não sei se é essa a conjugação. É isso mesmo? Rima ao tempo, não é de rimar, de fazer coisa igual, não. Seja sábio. Conte os seus dias sabiamente. Obrigado, pastor Jacó, esse verbo ficou melhor. Administre melhor o seu tempo. Administre o seu tempo. A gente acha espaço para tudo nas coisas da vida. A gente acha espaço para o trabalho. Irmão, já parou para pensar? Às vezes a gente está com uma dor de cabeça. Poxa, não vou para a igreja hoje não, porque eu estou com dor de cabeça. Mas você não teria coragem de falar isso para o seu chefe e dizer, chefe, é o seguinte, eu não vou não, porque eu estou com dor de cabeça. Teria ou não teria, irmão? Faria isso ou não faria? Mas às vezes para as coisas de Deus a gente diz assim, não, eu estou com uma cólica aqui, as irmãs, de repente, estou com um negócio aqui. Falta trabalho por conta disso? Não falta, né? Por quê? Porque lá tem um chefe que se deduz no contra-cheque, pega a falta. Aqui o Senhor é gracioso e misericordioso e a gente vai levando assim, porque não conseguimos administrar e importantizar, valorizar o que verdadeiramente importa. E o que importa é buscar as coisas eternas, buscar as coisas de Deus. Isso é que importa, meus irmãos. E para finalizar, versículos 13 ao 17, Moisés vem nos lembrar da graça de Deus. Eu quero te lembrar nessa noite da graça de Deus sobre a sua vida, a misericórdia do Senhor. Diante desse quadro todo, desta reflexão sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade humana, diante da perenidade de Deus e de que o homem é um pó, é algo passageiro, uma relva, um vento que vai e vem. Moisés se lembra, mas graças a Deus que tu tens a graça, a tua graça está sobre nós. E o verso de número 13, ele começa falando, volta-te, Senhor. Volta-te para nós, Senhor, volta-te para olhar para nós, sem ti nada nós podemos fazer, Senhor, é a declaração no Novo Testamento, sem ti nada podemos fazer, Jesus. Pedro declara para Jesus, para quem iremos, Senhor, para onde iremos? Não tem lugar para ir se não for
caminhar ao teu lado. Só tu tens palavras de vida eterna. Quando nós refletimos sobre a nossa transitoriedade, que somos pó, só tem um jeito: correr para a rocha eterna, correr para a rocha viva, correr para aquele que é o nosso fundamento, aquele que nos sustenta, a pedra angular sobre a qual nós devemos edificar a nossa vida. E esta pedra angular se chama Jesus de Nazaré. Ele está aqui nesta noite para que você alicerce a sua vida transitória, perene, passageira, sobre um Deus que é eterno. Moisés então diz: Senhor, volta-te para nós. Lembra-te, Senhor, do teu amor benigno. Versículo de número 14. Lembra-te, Senhor, da tua graça a cada manhã. Lembra-te do teu amor fiel, da tua benignidade a cada manhã. Porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, como declarou Jeremias em Lamentações. Ela não tem fim. A misericórdia, a graça do Senhor são novas a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. E nesta manhã, Ele renovou a sua graça, a sua benignidade, o seu amor, a sua misericórdia sobre ti, sobre nós. Ele tem cuidado de nós. Nós vamos ver, meus irmãos, versículo de número 15. O Senhor, manhã após manhã, nos dá alegria. Alegra-nos. Olha aqui, ó. Olha o segredo, olha a oração de Moisés, o cântico de adoração, e pode ser interpretada como uma oração. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. O que ele está orando aqui? Passamos 40 anos no deserto sofrendo. Nos dá alegria por outros 40 anos, para recuperar os 40 anos de luta, de tribulação, de tristeza. O Senhor é quem faz isso. Ele nos alegra o tanto de dias que fomos afligidos. O Senhor quer te alegrar, quer te fortalecer, quer renovar a tua esperança, a tua confiança no Senhor. Verso de número 16, mostra os teus feitos mais uma vez, Senhor. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Veja que ele está se lembrando sobre tudo que Deus fez, sobre tudo que Deus é, mesmo sendo nós quem somos, sendo nós fracos, sendo nós pecadores, sendo nós pó, sendo nós desprezíveis. No dizer do apóstolo Paulo, sendo nós miseráveis homens que somos, pecadores, perdidos, distanciados de Deus, mas pela graça do Senhor, Ele voltou-se para nós com a sua misericórdia eterna, e Ele estende a sua mão para nos resgatar e para nos sustentar, para nos alegrar, para nos fortalecer, para derramar sobre nós a sua misericórdia. O Senhor quer te alcançar, irmão, com a sua graça, com o seu favor, com a sua misericórdia nesta noite. E Ele termina o verso de número 17, confirma sobre nós, confirma a obra de nossas mãos, Senhor. A vida é curta, irmão. A vida é passageira. A vida, ela vai e vem como um sopro. Portanto, nós precisamos fazer as coisas para Deus no tempo que se chama hoje. Por isso o Salomão fala e alerta aos jovens: jovens, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para que quando cheguem os maus dias, o dia da velhice, você venha dizer: lá na minha juventude não tive prazer. Quando as tuas costas não mais conseguirem se levantar, você começar a andar desse jeito, não conseguir, vai ficar de pé. Poxa, quando eu podia, eu não fiz. Agora que estou velho, encravado, cheio de artrose, artrite, agora que eu quero, não posso mais fazer. Porque não soube remir o tempo, porque não soube administrar o tempo, não buscou sabedoria. Irmãos, faça tudo que tem que fazer. Por isso que a palavra diz: tudo que te vier à mão, faça com força, com toda a tua força. Tudo que te vier à mão, faça da melhor maneira. Moisés está se lembrando disso. A vida é curta, a vida passa, e eu te peço, Senhor, confirma a obra das minhas mãos, confirma aquilo que eu tenho feito. E Ele faz isso duas vezes: confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Faça a vontade do Senhor na sua vida, dedique-se ao Senhor, peça que Ele toque em sua vida, e administre melhor o seu tempo. Viva para o Senhor hoje, não espere amanhã. Não fique também no passado.
porque eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, e não sai do passado, faça hoje. Por isso a palavra de Deus diz: se ouvir a voz do Espírito Santo hoje, não endureça o seu coração, porque Ele fala hoje, Ele fala conosco agora. Quero te convidar a ficar de... Oi, som. Quero te convidar a ficar de pé, meu irmão. Deu um pico. E eu gostaria de fazer um convite nesta noite. Já oramos pelos enfermos, mas é um convite especial para alguém que deseja nesta noite gerenciar melhor a sua vida. Diante desta reflexão de que somos passageiros e efêmeros, somos como uma relva. Se de repente o Senhor tocou em seu coração, te fazendo lembrar que você precisa fazer aquilo que verdadeiramente é eterno, aquilo que realmente permanece. Nós estamos envolvidos com tantas coisas, mas será que estamos nos envolvendo com a eternidade, irmão? Essa é a pergunta que fica para nós. Será que a minha vida está sendo gasta naquilo que permanecerá eternamente? Porque trabalhamos para o nosso sustento do dia, mas o pão que comemos, o peixe que comemos, o jaraqui que nós comemos, vai passar. O que fica para a eternidade? Se nós corrermos apenas atrás das coisas desta vida, vamos estar correndo atrás do vento. Vamos tentar pegar o vento. Consegue pegar o vento? Você consegue pegar o vento? São coisas passageiras, mas o que é eterno, irmão? O que é eterno? Falar de Jesus para alguém. O que é eterno? Discipular alguém. O que é eterno? Orar por um enfermo. O que é eterno? Discipular, ensinar a temer ao Senhor. O que é eterno? Cantar louvores ao Senhor. O que é eterno? Amar o irmão. 1 Coríntios, Paulo escreve isso. A fé é importante, a esperança é importante, ainda que eu fale a língua dos homens, falar a língua dos anjos também é importante, dar os meus bens aos pobres também é importante, mas ele diz o que é importante, que é eterno, o que permanece, não é a fé, não é a esperança, é o amor. De todas essas coisas, o mais importante é o amor, porque o amor permanecerá. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Ame o seu irmão, perdoe o seu irmão, isso é eterno, isso não é passageiro. Alguém te ofendeu, estenda a mão de misericórdia e de graça. Alguém te acusou falsamente, ore por ele, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus faça a justiça devida, e não a justiça que você quer. Isso é amar, isso é eterno. Diga para o seu irmão, ame mais, perdoe mais. Você quer tocar na eternidade, irmão? Viva em amor, porque o amor lança fora todo medo. O amor não se ufana, o amor não busca seus próprios interesses, o amor não se alegra com a injustiça, o amor não é soberbo, o amor não é arrogante. Deus está explodindo aí falando ao teu coração, ó. Viva para a eternidade. Liga para alguém. Hoje à tarde eu mandei uma mensagem para alguém. Estou sentindo sua falta, meu irmão. Estou sentindo a sua falta, minha irmã. Isso é eterno. Isso é fazer algo para a eternidade. Isso é cuidar dos negócios do nosso Pai. Isso é mordomia do reino. Dá um abraço no teu irmão. Eu estou tão meigo hoje, irmão. Eu estou assim, não sei se... Me perdoa. Se você não quiser, não faça. Mas assim, o meu coração, assim, eu estou orando assim para o Senhor. Senhor, enche meu coração de amor, enche meu coração de graça, de misericórdia, porque eu quero ver isso no meio da igreja. Eu quero ver você experimentando o que é eterno, irmão. Talvez alguém possa ficar meio desconfortável. Eu não gosto muito disso não, pastor, esse negócio é meio meloso. Mas Deus está me fazendo ficar meio meloso, irmão, me desculpa. Mas diga uma palavra de amor para esse irmão. Você não sabe talvez o que ele está passando, mas chega para ele assim, pega ele nos olhos e diga para ele, meu irmão, o Senhor é eterno, Ele te cuida de ti. Faça isso um pouquinho. Passou um pouquinho o horário, eu sei. Perdoe o seu pastor, mas o Senhor quer ministrar a tua vida hoje naquilo que é eterno, naquilo que verdadeiramente permanece. Senhor Jesus, precisamos da tua graça, Senhor.
Precisamos experimentar este amor que é eterno, Senhor. Este amor que é tão grande, Senhor, tão grande, que foi capaz de entregar o Teu Filho para morrer por nós. Senhor, Tu tens sido verdadeiramente o nosso refúgio de geração em geração. Tu tens sido o nosso sustento de geração em geração. Senhor, cuida da Tua igreja, cuida do nosso coração, cuida do nosso ser, Senhor. Cuida das nossas vidas, cuida do Teu povo, Jesus. Dá o alimento que eles precisam, dá o sustento que cada um precisa. Dá, Senhor, aquilo que cada um busca de Ti, Senhor. Mas, Pai, nós não queremos ser como aqueles discípulos que viram a multiplicação dos pães e no dia seguinte correram para Ti apenas para querer mais pão que perece. E o Senhor repreendeu aquela multidão e disse: vocês me procuram pelo pão que perece e não pelo que permanece. Dura é esta palavra, Senhor, porque verdadeiramente o pão que comemos, o sustento dessa vida que nós temos, nós sabemos que precisamos, Pai, de um emprego, de um trabalho, de uma renda, sabemos de tudo isso que precisamos, mas, meu Deus, nós precisamos nos vestir, nós precisamos, Senhor, de abrigo, nós precisamos de tudo isso, mas, meu Deus, o Senhor nos dará isso certamente, se nós buscarmos o que é eterno. E o Teu reino é eterno, e o Teu reino está entre nós, diz a Tua palavra. É chegado o reino de Deus entre nós. Meu Pai, nesta noite, vai agora acalentando os corações entristecidos. Senhor, vai visitando agora os corações amargurados. Vai agora curando os corações enfermos. Vai agora, Senhor, tirando a depressão. Vai tirando agora, Senhor, o olhar apenas para a luta, para o deserto. E faz-nos levantar os nossos olhos da fé para contemplar que é do alto que veio o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É o Senhor que cuida, é o Senhor que protege, é o Senhor que guarda, é o Senhor que livra, é o Senhor que liberta, é o Senhor que tira a vida, é o Senhor que dá a vida, é o Senhor que cura, é o Senhor que repreende o mal, é o Senhor que cuida das nossas vidas, meu Deus. Nesta noite nós Te pedimos, toca nas famílias, Senhor. Toca nos corações agora, Jesus. Enche o nosso coração de amor, Senhor. Amor por Ti, Senhor. A Tua palavra, o mandamento que o Senhor nos ensinou é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E o Senhor Jesus disse: nisso vocês cumprirão toda a lei e os profetas. Senhor, ensina-nos a Te amar sobre tudo e sobre todos. Senhor, Tu estás acima da esposa, do marido, Tu estás acima dos pais, Tu estás acima, Senhor, de todas as nossas planos pessoais e humanos, Tu estás acima de tudo, Senhor. Quem não abandonar e quem não deixar pai e mãe por amor de Ti não é digno do Senhor, diz a Tua palavra. Ensina-nos a Te amar acima de tudo e de todos, mas também, Senhor, nos ensina a amar uns aos outros. Ensina-nos a cuidar uns dos outros. Ensina-nos, Senhor, a interceder uns pelos outros, porque isso é eterno. Isso permanece. Isso ecoará para a eternidade. Nós Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.